tema da lição que nós estudaremos hoje é Noé, Daniel e Jó não substituem você, né? Nós temos 3 tópicos desta lição. O primeiro vai tratar sobre Noé e fazer um paralelo dos dias de Judá com a corrupção do período antediluviano. O segundo tópico vai tratar sobre Daniel e as feras. Eu tenho uma observação a fazer aqui. E o terceiro tópico falando de Jó e o sofrimento humano. Só para relembrar e você se contextualizar, relembrar e contextualizar e entender o texto. Os irmãos vão de lembrar que na primeira aula eu mencionei que o livro de Ezequiel é dividido em 4 seções literárias. É preciso você entender isso para entender o contexto. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia porque não buscam compreender em que momento o texto está inserido, tá? Então o livro de Ezequiel está dividido em 4 seções literárias. A primeira seção do capítulo 1 ao capítulo 3, que trata do chamado de Ezequiel. A segunda seção do capítulo 4 ao capítulo 24, quando Deus está falando sobre os juízos que Ele envia sobre Judá por causa dos seus pecados. Deus está condenando Judá por causa da sua impenitência, por causa da sua idolatria, por causa da sua rebeldia contra Deus. O capítulo 14, portanto, que nós estudaremos hoje, está dentro dessa segunda seção literária. É uma mensagem de juízo divino de Deus contra o seu povo, de Deus contra Judá, né? A terceira seção literária vai do capítulo 33 ao 35, é quando o Senhor está agora usando Ezequiel para profetizar o juízo contra as nações gentílicas ao redor de Judá. E a última seção literária do livro, que é do capítulo 35 ao 48, que trata sobre a restauração de Israel. Bom, como nós estamos no capítulo 14 hoje, o texto está falando de Deus julgando o povo de Judá por causa da sua rebeldia. Quem lembra, aliás, vamos relembrar, por que Judá? É muito importante o irmão lembrar isso. Israel foi reino unificado até o reinado de Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão começou a reinar, o reino dividiu, se tornaram duas nações: reino do norte, que é chamado de Israel, e reino do sul, que é chamado de Judá. Por volta do ano 722 a.C., o reino do norte, Israel, foi destruído pelo império da Síria e o seu povo foi disperso pelas províncias da Síria. Nunca mais esse povo se agregou ou se reuniu na história, né? Por volta do ano 606 a.C., 110 anos depois, Judá vai ser dominado por Babilônia. Então, a mensagem de Ezequiel aqui está falando para Judá. Ezequiel está entre os cativos de Judá. E o texto sagrado mostra para nós, o Senhor está apresentando àquele povo a sua rebeldia, a sua idolatria, prostituição, e o Senhor está revelando a razão pela qual eles estão sendo castigados. E é muito importante a gente ter em nota aqui o seguinte: veja que o autor da lição destaca Noé, Moisés, Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó como centros desse texto, quando o Senhor diz: ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem no meio deles, eles salvariam apenas a sua própria vida, não poderiam salvar esse povo. Esse texto nos desperta para alguns aspectos que valem a pena anotar. Primeiro, a responsabilidade é pessoal. Por mais que tenhamos intercessores, precisamos lembrar que diante de Deus cada um responderá por si, por suas decisões, pelo seu estilo de vida. Segunda coisa que nós aprendemos neste texto é que nem a bênção nem a maldição pode ser transferida.
tá? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio deles, não poderiam salvá-los. Nós precisamos entender que a bênção de Deus sobre nós, a maldição de Deus sobre quem quer que seja, não é simplesmente passada de uma pessoa para outra, como ensinam os adeptos da teologia do positivismo ou do pensamento positivo, que falam sobre bênção e maldição hereditária. Há um outro princípio que nós precisamos entender nesse texto, é que Deus conhece aqueles que são seus, aqueles cujos corações são de fato piedosos em relação a Ele e à sua vontade, e à sua palavra. Agora observe, o problema aqui é o seguinte: a corrupção de Judá está tão agravada, o pecado de Judá está tão agravado, que Deus está dizendo: ninguém, a intercessão de ninguém poderá poupar Judá do meu juízo. Eu estava estudando essa lição hoje pela manhã, e me lembrando, estudando um pouco do contexto da corrupção, da violência e do pecado de Judá, nesses dias, naqueles dias, e observando como o retrato do Brasil hoje se parece com aquele cenário. Tá? É quase uma réplica. O que nos faz entender, e é aqui que a igreja precisa se posicionar, e eu digo isso sem medo, com temor, mas sem medo, de que se nós, nação, não mudarmos o curso, não vai demorar muito, o Senhor vai nos puxar pelo anzol, se é que isto não já começou. Agora observe o texto, o primeiro tópico, Noé e a corrupção geral. O comentarista dividiu o capítulo em 3 blocos, em 3 sessões. No primeiro, versículo número 14: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Deixa eu abrir um parêntese para lhe ajudar a compreender que lá no profeta Amós capítulo 4, e Amós profetizou bem antes de Ezequiel, porque Amós profetizou no reino de Judá, que caiu 100 anos antes. O Senhor mostra para Israel que Ele estava enviando juízos contra Israel, mas aqueles juízos vinham como aviso. O Senhor permitiu a fome, permitiu a seca, permitiu a guerra. Tudo aquilo era aviso para que o povo se arrependesse. Como o povo não se arrepende, chega um momento que o Senhor diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está dizendo: nenhum dos meus juízos fez efeito em vocês, então eu vou pessoalmente, eu vou julgá-los, eu vou executá-los. Aqui o Senhor está dizendo para o povo já está no cativeiro aqui. O cativeiro já aconteceu. O próprio Ezequiel já está no cativeiro. Mas o que o Senhor está dizendo é que existe uma causa para a tragédia que eles estão vivendo. Qual é a causa? O pecado. O pecado sempre trará consequências indiscutíveis para aqueles ou para aquela geração. O Senhor diz: sempre que uma nação cometer graves transgressões. Agora vai o Senhor e diz: a fome que vocês estão passando, o processo de dificuldades, de instabilidade que vocês estão passando, fui eu quem promovi. O Senhor está dizendo: eu sou o próprio agente da tragédia que vocês estão vivenciando. Por quê? Por causa do vosso pecado. Então nós temos aqui causa, reação e efeito. E nós trabalhamos muito o processo de causa e efeito, mas o Senhor está apresentando aqui causa, reação e efeito. Causa, o pecado. Reação de Deus, o juízo. O efeito, fome.
que é a consequência daquilo que eles estão vivenciando, é o que eles estão experimentando agora. Então, o que nós observamos nesse texto é o Senhor declarando que por causa do pecado do povo, o juízo estava sobre eles. E observe, todas as vezes que o pecado é institucionalizado, toda a nação é prejudicada por causa disto. Aí no segundo subtópico aí, Noé andava com Deus. O Senhor vem no versículo de número ainda que Noé, 12 a 14, ainda que Noé estivesse entre eles, não poderia salvá-los. Por que o Senhor faz essa referência? Presta atenção nisso. Nós estamos aqui no ano 590 a.C. aproximadamente. Nós estamos distantes de Noé nesse texto. Ezequiel aqui está distante de Noé mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Se você contabilizar, por exemplo, que a descendência de Abraão permaneceu no cativeiro 430 anos, e eu já estou começando da descendência de Abraão, final de Gênesis, 430 anos, 40 anos no deserto, 470. Aí você tem 420 anos aproximadamente do período dos juízes, já deu aí mais de 800 anos. Então Noé está distante de Ezequiel mais de 1000 anos, mas o Senhor chama a memória do seu povo para mostrar que no período antediluviano o povo teve chance de arrependimento e rendição. Como eles não ouviram a voz de Noé e nem creram no que ele falava, não foram salvos. Mas Noé salvou, Noé conseguiu resgatar quem? A sua família. Agora Deus está dizendo: a tragédia de vocês é tão grave que se Noé estivesse no vosso meio, nem a família dele ele conseguiria resgatar. Entende a gravidade do processo que Judá estava vivendo? Isso aqui está inclusive no aspecto da consciência, porque o povo de Judá conhecia a lei, conhecia a vontade de Deus. Quem peca por ignorância tem um nível de julgamento. Quem peca consciente daquilo que está fazendo tem outro nível de julgamento. E o Senhor declara piamente que Noé salvou a sua família no mundo antediluviano, mas naquele cenário que Judá estava, nem a família de Noé seria poupada. Só o Cã, né, que foi o que viu a nudez do pai, né, provocou aquela risaria e tal, e aí Noé o amaldiçoou. Na verdade amaldiçoou Canaã, amaldiçoou a sua descendência, né? Acerca de Sem e Jafé não há nenhuma citação de juízo. Por sinal, entende-se que Sem se tornou sacerdote. Existe uma tradição inclusive que acredita que Melquisedeque, rei de Salém, era uma referência a Sem, filho de Noé. Dentro da literalidade aí da lição de Noé, também se dá por causa que precisava gerar a descendência de Cristo. Também, mas o fato é que é o seguinte: Noé pregou para os seus filhos, pregou para a sua geração, e os seus filhos estavam sob seu comando, entraram na arca. O que Deus está dizendo agora é uma geração diferente, é uma geração tão rebelde que Noé não conseguiria controlar nem os seus filhos, nem a sua própria casa. Ou seja, a gente está vivendo uma geração tão difícil que chega um momento que os pais não conseguem conscientizar os seus filhos das verdades de Deus. É isso que o Senhor está retratando em Judá, dentro daquele cenário. Aliás, ontem eu até falei com alguém: chega para cá, caminha um bocado de ano e chega no Brasil hoje. Eu comentei com alguém ontem: o que está acontecendo no nosso país, gente, vamos falar de Brasil, é fora de lógica.
Parece que as pessoas estão incorporadas, elas entraram no diabo. Porque a frequência que eu estou vendo pais matando filhos, mães matando filhos, marido matando esposa, esposa matando marido, não tem cabimento. Então nós estamos, e vamos chegar lá, nós estamos vivendo uma nuvem de violência desmedida. E essa lição me despertou para um fato: aumento da violência também é sinal do juízo divino. Entende? Então, Noé é uma referência que Deus utiliza no texto. Por quê? Porque o texto diz em Gênesis 6:6 que Noé andava com Deus. Deus se agradou. Noé alcançou graça aos olhos de Deus. De modo que, presta atenção, a missão de Noé não é uma missão romântica. Eu estou pedindo a Deus para Ele me dar a divina graça para eu conseguir conscientizar quem me ouve, mas conscientizar mesmo, de forma racional, que a Bíblia em nenhum momento é um livro romântico, um livro imaginário, uma coisa linda, Noé construindo a arquinha e os animalzinhos chegando. Não é lindo isso. Nós temos um homem enfrentando toda uma geração, um sistema tão corrompido que você não encontra Deus se arrependendo de criar porco, mas encontra Deus se arrependendo de criar o homem. Entende? A ponto de ele dizer: o meu espírito não habitará para sempre com o homem, porque ele é mau desde a sua infância. Agora, o Senhor chega para Noé, presta atenção, olha bem para mim, por favor. Nunca choveu, porque até Noé não há indício de chuva sobre a terra. Nunca choveu. Aí um coroa chega e diz assim: o Senhor falou que vai mandar tanta chuva sobre a terra que vai exterminar toda a população terráquea. Fala a verdade. Quem creria? Quem de nós acreditaria? Que eu e tu acreditamos hoje porque está na Bíblia. Mas eles não tinham nenhum indício. A mensagem, para ser aceita, era mais complicada do que a fabricação da arca. Porque a terra era regada por um vapor que subia. Aí Noé diz que vai chover de tal modo que não vai restar ninguém. Não, ninguém creu. Ninguém acreditou. E Noé trabalha 100x anos edificando essa arca. Quem de nós seria Noé? Quem de nós aqui faria a arca sem sinal de chuva? Você é a esposa de Noé, entraria na arca? Não tem sinal de chuva. Deus falou foi com Noé, não falou com a família. Deus não deu sinais estrondosos para que todo mundo visse. Aí Noé entra na arca e Jeová vai lá e fecha a porta por fora. Pergunta: quem entraria? Nós vamos e temos que entender que a questão aqui é que ele andava com Deus. Ele tem tanta convicção de que Deus falou consigo, que ele vai fazer o que Deus mandou. Mas não é por acaso que o escritor da Epístola aos Hebreus lá na frente vai dizer: pela fé Noé, recebendo a ordem de Deus e sabendo que viria o dilúvio, construiu, edificou a arca. Porém, o que o Senhor está dizendo agora para ajudar é que Noé tem uma limitação. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Ou seja, observe,
Abraão intercedeu por Sodoma, mas não conseguiu salvar Sodoma. Moisés intercedeu pela nação de Israel no deserto, mas não conseguiu salvá-los do juízo divino. O que o Senhor está dizendo aqui é: vocês já passaram do limite, passaram do ponto. Eu não vou retirar o meu juízo de sobre vocês, nem que Noé se colocasse para interceder. O que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, é com aquilo que a Bíblia chama de medida da injustiça. Já ouviu essa expressão na Bíblia? Já leu essa expressão na Bíblia? Gênesis capítulo 15. O Senhor diz a Abraão assim: eu vou te dar toda essa terra. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Toda essa terra eu te darei. A terra dos amorreus, dos heteus, dos cananeus, dos jebuseus. Mas a tua descendência será cativa no Egito por 430 anos, até que a medida da iniquidade dos amorreus se complete. Então Deus vai tolerando, Deus vai suportando, Deus vai permitindo. Chega, porém, um momento que a medida enche. E quando a medida enche, o juízo vem. Passou do ponto de retorno. E aí o Senhor está dizendo: ainda que Noé estivesse lá, não lhe salvaria. Amém? Vamos lá, segundo tópico. O texto sagrado fala agora sobre Daniel. Aí eu tenho uma observação a fazer. Existem alguns estudiosos que entendem que este Daniel de Ezequiel 14 não é o Daniel profeta de Babilônia. Por quê, pastor? Vamos lá. Ezequiel exerceu o seu ministério entre 590 e 570 antes de Cristo, aproximadamente. Cerca de 20 anos de ministério. Judá foi levado para o cativeiro em 596 antes de Cristo, a primeira leva, e a segunda leva 586. Daniel vai na primeira, por volta de 586. Ezequiel vai na segunda, por volta de 596, 586. Ezequiel vai na segunda leva. Daniel exerce o seu ministério entre aproximadamente 595 a.C. até 537, cerca de 70 anos de ministério Daniel tem. Só que, quando você olha, Ezequiel, na profecia, toma dois personagens muito distantes dele, no tempo: Noé e Jó. Noé está bem antes de Abraão. Jó está um pouco depois de Abraão, que ao contrário do que a gente pensa, como o livro de Jó está perto dos Salmos, a gente pensa que Jó era vizinho de Davi. Se encontrava todo dia para comer pernil de carneiro. Na verdade, Jó vive uma ou duas gerações depois de Abraão, ainda lá no Gênesis. Então, o primeiro questionamento é esse: por que se tomaria dois personagens do mundo antigo e colocaria Daniel aqui? Segundo, a essa altura do ministério de Ezequiel, Daniel ainda não era um profeta de renome, de destaque. Ele estava iniciando o seu ministério, até porque Daniel era mais jovem do que Ezequiel. Ele está recém-chegado na Babilônia. Os episódios mais marcantes da vida de Daniel ainda não sucederam. Então, com base nisto, alguns estudiosos entendem que esse Daniel de Ezequiel capítulo 14 se tratava de o Talmud, me parece que é o Talmud que menciona que seria um rei
de uma nação distante no mundo antigo, um sábio, conselheiro e muito piedoso, uma espécie de Matusalém, só para de Melquisedeque, para o irmão ter uma ideia, rei de uma nação distante, extremamente piedoso. O que é interessante e o que levanta questionamento também, aí, mas já é objeto de outro estudo, como é que esses homens que não tinham acesso a profetismo bíblico, não tinham acesso à lei, não tinham acesso a nada, como o próprio Jó, como o próprio Abraão, como o próprio Melquisedeque, mas eram tão tementes a Deus. Aí a gente tem que ir para Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais, de muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, lá no meio da mata, onde ninguém vai, pode ter alguém tão temente a Deus, sem que você tenha ido lá pregar para ele. Jetro está em Midian. Midian era, apesar da descendência, de ser descendente de Abraão, do casamento de Abraão com Quetura, mas era uma região distante da lei mosaica. Mas Jetro é sacerdote do Senhor, sacerdote de Deus. Por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Eu conheci um pastor iraniano nos Estados Unidos alguns anos atrás. Perdi contato com ele, depois de quase 3 anos sem ter notícia, eu recebi um recado dele que veio passando pela Europa, chegou nos Estados Unidos para chegar a mim, que ele estava há mais de 2 anos escondido em cavernas por causa da perseguição do islamismo radical do Irã. Essa semana eu recebi um recado que agora já não precisou viajar tanto, já veio direto, ele dizendo: ora pelo Irã, no meio da guerra nós estamos vivendo o maior avivamento da nossa história. Cristãos estão subindo as montanhas para fazerem cultos, 3, 4, 5 mil cristãos, passando a noite louvando a Deus, celebrando, orando, cantando, e pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Você podia dar uma glória a Deus, irmão? Não pela guerra, mas pelo que Deus está fazendo apesar da guerra, tá bom? Então vamos lá. Esse Daniel pode ser o Daniel profeta. Eu não vou teimar isso com ninguém, porque o próprio profeta Ezequiel não fez questão de distinguir quem seria. Mas partindo desse princípio de que Ezequiel e Daniel estavam muito próximos cronologicamente falando, considerando que ele utiliza 2 personagens de um mundo muito antigo, muito distante dele, analisando essas hipóteses, existe a discussão com a possibilidade de que esse Daniel não seja o profeta bíblico que nós conhecemos, mas um personagem do mundo antigo que temia a Deus apesar da distância no tempo. O fato é que o Senhor está dizendo assim: ainda que Daniel estivesse no meio dessa geração, eu não ouviria a sua intercessão. Aí o Senhor diz assim: se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fiquem assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Aqui o Senhor está anunciando o segundo juízo. O primeiro juízo é fome, instabilidade do pão. Irmão, presta atenção nisso. Me responde se o Brasil não está vivendo isso. Instabilidade do pão. Pode falar. Só ler Romanos 2, 14 e 15, que diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles lei para si mesmos. Este mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também com a consciência e pensamentos, mutuamente acusando e defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. O texto aí serve para você entender o seguinte: de vez em quando alguém pergunta assim: pastor, e aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, como será? E como é que alguém, a exemplo que eu mencionei, Jó, Jetro, Enoque, Melquisedeque,
Eles não tiveram manifestação palpável. Quando eu falo de palpável, a lei mosaica. Como é que eles eram tementes a Deus a tal nível? Como é que Abraão reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque, de modo que ofereceu-lhe o dízimo de tudo, e Melquisedeque o abençoou? O próprio Deus se manifestava para eles. Aí o texto de Paulo diz assim: no dia que Deus for julgar o segredo dos homens, aqueles que viveram sem lei serão julgados, testemunhando por eles a lei de Deus posta na sua consciência. Então, o próprio Deus já deixa a sua assinatura no interior do homem, de modo que ele comunica ao homem o sentimento de certo e de errado, de intimidade e de distanciamento. Então o fato é que o Senhor está dizendo: primeiro juízo, fome e instabilidade do pão. Segundo juízo, eu vou enviar feras sobre a terra, as cidades se tornarão inabitáveis. Vocês não conseguirão sair de casa para a roça, porque os animais ferozes vos atacarão. Ou seja, o Senhor está descrevendo um cenário de destruição tão violento que as cidades, as aldeias seriam habitadas pelas feras, de modo que eles não conseguiriam transitar em segurança. É interessante, o comentarista menciona que lá em Gênesis 9, Gênesis 3 e Gênesis 9, o Senhor dá ao homem domínio sobre os animais do campo. É como se o Senhor dissesse: eu estou retirando da natureza dos animais esse domínio, para que vocês o temam, porque eles vão invadir as vossas aldeias por causa do vosso pecado, da vossa transgressão. A natureza sendo colocada em oposição ao homem, ao povo de Judá nesse caso, por causa da sua idolatria, por causa da sua rebeldia, por causa do seu afastamento de Deus. Mate as pessoas. Não, o texto é literal. Ele está falando de animais ferozes. O que é que nós estamos vendo? É como se o Senhor dissesse: os animais vão sair do seu habitat, a floresta, vão perder o medo dos homens e vai invadir as vossas aldeias, invadir as vossas cidades, atacar vocês pelo caminho. Aqui é o Senhor falando com Judá, né? Se a gente traz para cá, literalmente, por exemplo, nós vivemos instabilidade do pão, a crise econômica, é disso que Deus está falando. Crise econômica. O mundo está em crise econômica. Todo mundo sabe disso. Até dezembro se falava que o Brasil estava em crise econômica. Hoje o mundo está em crise, tá? As feras é a mudança de ordem da natureza. A própria natureza se virando contra o homem, por causa do seu pecado, da sua rebeldia, da sua perda de temor. Aí o Senhor vai dizer: se Daniel estivesse no meio de vocês e orasse para que as feras se afastassem, a vida dele seria poupada, mas não a vossa. E o comentarista da lição, atribuindo ao Daniel profeta a figura aqui de Ezequiel, e aí não conta para ninguém, mas eu tenho mais segurança na tese de que o Daniel não era o Daniel profeta, era um Daniel mais distante no tempo. Mas não dá para eu me aferrar nisso, porque nós não temos nenhum documento que dê essa segurança. O fato é que o comentarista da lição pega. Se não tem documento, pastor, por que o senhor então entende que deve ser ele? Pelo que eu já falei, a proximidade cronológica, né? Daniel ainda não era um profeta com destaque para Ezequiel tomá-lo como referência e colocá-lo na galeria com Jó e Noé. São possibilidades. Mas o fato é que o comentarista pega a experiência de Daniel na cova dos leões, quando ele é lançado na cova,
Os leões não o devoram. Note, eu já vi alguém falando, mas é porque os leões não estavam com fome. Irmão, tanto estavam que quando jogaram os acusadores de Daniel, eles nem tocaram no chão. Os leões pegaram na queda. Entende? O fato é que o Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Noé, Daniel e Jó, isso é um comentário bíblico? Mude, ok. São citados como exemplos de homens justos, não hebreus. Então Mude concordava também que não era Daniel o profeta, da antiguidade. Aí ele manda consultar Gênesis capítulo 6, versículo 8, Gênesis 7, versículo 1, Jó 42, 7 a 10. Interessante, está aí. E aí tem um livro aqui. Talvez Ezequiel estivesse com Levítico 26, do 22 ao 25. Pode ler. Que fala um pouquinho sobre isso. Porque enviarei, esse texto vai falar sobre o castigo por causa de desobediência. Ele diz: porque enviarei por meio de vós as feras do campo, as quais vos desfiarão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. E aí vai falar também sobre a guerra até o versículo. É uma leitura para os ouvintes, né? Levítico capítulo 26, do 22 ao 25. Levítico 26, versículo 22 ao 25. O Senhor está dizendo ao povo de Israel no deserto que se eles se rebelassem contra o Senhor enviaria feras do campo, fome, guerra, como juízo divino. O fato é que quando nos rebelamos contra Deus, falo agora da rebeldia generalizada, é uma nação, é uma geração que se rebela, o Senhor se levanta com juízo para acertar as contas. Pode falar, querido. Eu fui esculachada, né, no Instagram. Sim. Porque a galera pensou que eu estava sendo falsa moralista, tipo assim, porque o carnaval é uma festa carnal, né? Mas o pecado em si é pelo milhões de dinheiro que é desviado. E aí, tipo assim, a festa, a infraestrutura da festa é precária. Dá para perceber, né? As bandas são fuleira, desculpa a expressão. Então, assim, o pecado em si não é pelo moralismo do corpo nu, é pelos milhões de dinheiro que são desviados e a fome da humanidade, que a galera não entende que o pecado está na corrupção mesmo. O pecado, nesse caso, vai além dos milhões desviados. Nós temos aí a invocação de demônios, a adoração de demônios, a apologia à prostituição, apologia à violência, apologia ao aborto, apologia ao afastamento de Deus, desrespeito ao ser humano, milhões e milhões gastos de maneira leviana para propósitos mais levianos ainda. Quando você pega esse conjunto de coisas, você tem uma tragédia anunciada. Quando eu trago isso para o Brasil, irmãos, eu não conheço o mundo inteiro, conheço um pouco de cada região. Mas hoje, 2026, eu não conheço uma nação do mundo que de maneira tão generalizada encabeça e institucionaliza a iniquidade como o Brasil. Não há vergonha de corromper, não há constrangimento em desviar bilhões, trilhões, não há constrangimento em distorcer a justiça, não há constrangimento em condenar o inocente, poupar o criminoso. Nós temos uma nação hoje completamente corrompida no que se refere a padrões espirituais, morais, sociais e assim por diante. E o pior, que a maior tragédia não é essa. A maior tragédia é a igreja envolvida nessa música
sem sentir incômodo nos seus ouvidos. A igreja simplesmente não enxerga, simplesmente não vê. É como se não fosse com a gente. Nos escondemos dentro de uma redoma e não vemos o que está acontecendo. E o juízo de Deus dizendo e chamando o povo de Deus ao arrependimento e a nação à conversão. E não se conformar com o mundo. Você está numa fila do banco, teu irmão lá na frente, vendo rios, vendo shorts e tal. E por mais que seja 30 segundos, todos esses videozinhos vêm com aquelas músicas por trás e se torna comum, né? Se torna comum, aquilo não incomoda o cristão. O que ele se foca na imagem, mas a música está lançando algo para ele, né, que mancha a reputação cristã em meio às pessoas. Nós estamos... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque como eu lido com pessoas, pode ficar parecendo que eu estou captando cenários e reproduzindo na pregação. Então eu sou muito cuidadoso com isso. Eu estou tentando achar a palavra para falar e eu não vou achar agora, porque não estava mais pegando o gancho do que ele disse. O fato é que a gente é bombardeado o tempo inteiro pela corrupção das suas mais diversas formas, de modo que ela não nos incomoda mais. E quando alguém se incomodar com ela, a gente vai dizer assim: deixa de ser besta, para com isso. Tu ainda está nesse tempo. Isso é careta, isso é besta. Evolui. Entendeu? Porque é incrível como a igreja precisa de uma sacudida do Espírito Santo. Vou concluir com essa frase. Nós precisamos de uma sacudida do Espírito Santo. Jonathan Edwards, lê depois sobre esse homem. Jonathan, como escreve, pastor? TH, com N no final. Jonathan Edwards seria Eduardo, só que em inglês, Edwards. Ele é o pregador de um dos sermões mais famosos da história: pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto Edwards pregava, ser como um navio. Aí ele diz: o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A garça pode pisar no pântano, mas os seus pés não se afundam na lama. É a arte de transitar no mundo sem se tornar mundano. Vamos lá, Jó. Terceiro bloco que o Senhor anuncia aqui é a praga, enfermidades, pestes, derramamento de sangue, que atingem diretamente o corpo humano, a carne humana. Versículo 19. O Senhor vai informando que o seu juízo vai se aprofundar, vai se agravar. Não será apenas a fome, não serão apenas as bestas da terra. Agora o Senhor mostra o seu furor, o seu juízo, como um ato da justiça divina, repreendendo o povo rebelde. A peste nesse texto é uma referência a epidemias, enfermidades, assolando a nação. O quadro é de devastação, ou seja, a fome já matou boa parte da população. O cerco de Babilônia durou 10 anos. Durante o cerco de Babilônia, quando Babilônia cercou Jerusalém, milhares morreram de fome e sede. Aí o Senhor diz: e vocês foram levados cativos.
Foi o meu juízo, fui eu quem fiz. É isso que Deus está dizendo. E é interessante, eu não lembro qual é o capítulo de Jeremias, porque quando o exército de Babilônia invade Jerusalém, Jeremias está preso no calabouço. E o comandante do exército de Babilônia diz assim: foi o Senhor teu Deus que permitiu que o meu senhor, o rei Nabucodonosor, invadisse essa cidade, porque o teu povo não ouviu a palavra que o Senhor teu Deus te deu. Até Babilônia reconhece que é Deus que está permitindo. Como as cidades ficaram desertas, as feras vieram habitar nela, tomaram lugar da população. Devorava qualquer um que ousasse transitar. Aí o Senhor diz assim: mas não parou aí, vocês não se arrependem, vocês não se consertam, então eu estou permitindo que venha peste, praga, epidemia, enfermidades, como juízo avassalador da minha reação. Nós, irmãos, tem 5 anos que nós vivemos uma pandemia diabólica. Eu lembro que eu peguei essa estrada de Feira de Santana para Salvador muitas vezes sem passar por um carro. Me vi uma vez indo para um médico em Salvador, na Avenida Paralela. Quem transita em Salvador sabe que a Paralela é uma avenida extremamente sobrecarregada. Não passei por um veículo. Andando no Itaigara, nessa viagem que eu fui para o médico, eu vi a rua deserta e por algum momento passou um vento e soprou um garrancho. Eu ainda falei assim: estou me sentindo no Velho Oeste, no Texas. Só no Brasil contabiliza-se cerca de 600 mil mortes. Tá, eu sei que algumas não foi Covid. Covid foi só emprestado, mas tudo bem. Não vamos entrar no mérito da questão agora. Nós estamos falando da tragédia como um todo. No ano seguinte, as pessoas estavam no carnaval afrontando a Deus, afrontando a Cristo, como se nada tivesse acontecido. Nós estamos vivendo hoje o que a medicina já está chamando de uma epidemia de câncer. Nunca houve uma explosão de diagnósticos de câncer como nesta geração. Mas não há arrependimento. As igrejas estão esvaziadas até hoje, depois da pandemia, por sinal. Muita gente desviou em casa. Acredite se você quiser. Teve casamento que acabou na pandemia porque o cara não estava acostumado a passar o dia dentro de casa com a esposa. Eu atendi casais. E lembro que eu atendi um casal aqui da nossa igreja que ele falou assim: pastor, eu não quero mais. Eu falei: qual é o problema? Pastor, eu saio para o trabalho 5 da manhã, volto para almoçar, descanso até 2, volto para o trabalho e só chego em casa 9 da noite. Ela sai para o trabalho 8 da manhã, então quando eu saio ela está dormindo, tá? Ela sai 8 da manhã, ela chega às 18 horas, eu ainda estou no trabalho. Na maioria das vezes quando eu chego em casa ela já está dormindo. Quando não está dormindo, oi, eu já estou moído, cansado, arrebentado, ela também. A gente vai dormir e acabou. Pastor, agora eu acordo, encontro essa mulher no meu quarto, saio para tomar café da manhã, a mulher está na cozinha. Todo lugar que eu vou na casa eu encontro com ela. Não, pastor, eu quero não. O cara, depois de 10 anos de casado, encontrou a esposa. É sério isso? Graças a Deus conseguimos contornar. Jesus deu vitória, ela foi persistente, ele se submeteu à palavra de orientação e aconselhamento, e o casamento suportou o encontro. O casamento suportou o encontro. Ele encontrou com ela encontrou com ele, e quando encontraram, resolveram que o casamento não dava para permanecer. Que estranho.
Mas foram situações com as quais nós nos deparamos. E esse não foi um caso isolado. Quantas pessoas que ainda hoje têm as sequelas com a depressão, síndrome de pânico, picos de ansiedade, gente que quebrou financeiramente, que não conseguiu se recuperar. Entende? Como consequências da praga, como juízo divino. Aí o texto toma Jó, que suportou a furunculose estafilocócica generalizada. Uma junta médica norte-americana denominou a doença que atingiu Jó de furunculose estafilocócica generalizada. O corpo estourou em tumores. Acredita-se que por causa da enfermidade o nariz de Jó tenha caído, quebrado, porque isso aqui é cartilagem. A orelha, as unhas. Jó tinha pesadelos horríveis, dores tremendas. Ele diz em um dos capítulos que até na sua boca havia tumor purulento. A mulher chega para ele e diz: mas rapaz, tu ainda vai preservar o teu temor de Deus? Tu ainda canta? Se despede de Deus e morre. Jó olha para a mulher e fala assim: você ficou doida? Recebemos de Deus as bênçãos, e porque recebemos bênçãos, você entende que nós não sofreremos adversidade? Eu acho que até hoje nenhum homem deixou o diabo tão confuso como Jó. O diabo não entendeu o que estava acontecendo. Os filhos morreram, a mulher se afastou, os amigos lhe condenaram, quem passava meneava a cabeça, cuspia para o lado. E Jó: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. Aí o Senhor diz: aquele Jó que suportou a dor do sofrimento, se ele estivesse vivo agora, junto com Daniel, com Noé, para interceder por esse povo, no máximo conseguiriam salvar e poupar a sua própria alma, a sua própria vida. Analise. Quando o irmão puder, leia com mais atenção Obadias. Tem crente aqui que não sabe nem onde é que fica esse livro na Bíblia. Sofonias. Isaías, um livro grande. Leia e pesquise, busque o fundo histórico para você ver o nível de corrupção a que Judá chegou. Irmãos, eles chegaram, vou dar uma barbárie, eles chegaram ao nível de colocar os seus próprios filhos vivos na fogueira para agradar as divindades pagãs. Sofonia diz: pervertem a justiça, corrompem o direito, o inocente clama e não é ouvido. Abacuque diz assim: até quando clamarei e o Senhor não ouvirá? Até quando sofrerá o justo e o Senhor não interferirá? O nível de corrupção a que Judá chegara é quase que indescritível, a ponto de Deus dizer assim: ó, não há salvação, eu não vou retirar meu juízo. Isaías foi cerrado ao meio, vivo, por causa das suas profecias. É por isso que eu estou dizendo que a Bíblia não é romântica. Jeremias
Irmão, o general, o comandante de Babilônia, chegou para Jeremias assim, tirou Jeremias do poço e disse a Jeremias: se tu quiseres ir para a Babilônia, na Babilônia tu serás honrado. E Jeremias disse: não, eu prefiro permanecer em Jerusalém. Aí o rei estabeleceu um vassalo para governar Jerusalém, e Jeremias ficou lá. No dia da destruição de Jerusalém, a tradição judaica diz que Jeremias estava no monte chorando e escrevendo lamentações, porque o povo não se arrependeu nem com Babilônia dentro de Jerusalém. Daí a pouco o povo inventou de ir pedir apoio ao rei do Egito. Jeremias profetiza e diz: não vão, só há salvação para Judá em Deus. O rei do Egito é como a tala de uma cana quebrada, quem nele se segurar rasgará a sua mão. Amarraram Jeremias e levaram Jeremias forçado. É tanto que o título do capítulo é: Jeremias é sequestrado e levado ao Egito, levado à força. Lá no Egito, quando Jeremias profetizou contra eles, eles mataram a Jeremias apedrejado. Era uma nação que havia perdido completamente o temor de Deus, se tornara selvagem, impiedosa. Então o Senhor está dizendo: o juízo não será retirado. Que Jeremias é levado? Sim, é entre a primeira e a segunda leva. É porque ele poderia ter sido morto à espada, inclusive, né? Então observe, é uma nação que se corrompeu de nível tão absoluto que ela desconhece a Deus. E é por isso que o capítulo 14 está tratando de maneira dura e desafiadora do juízo divino. Lição a ser aplicada: ainda que tenhamos intercessores, se permanecermos rebeldes, a intercessão não irá nos poupar. Lição a ser aplicada: precisamos, como eles, interceder pela nossa geração, pela nossa terra e pelo nosso povo. Lição a ser aplicada: mesmo em meio a uma geração corrompida ou a uma comunidade corrompida, permaneçamos fiéis ao Senhor e ao seu propósito. Que o Senhor opere em nós a sua vontade soberana e nos guie no seu propósito, em nome de Jesus. Amém.